Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Voltando aos nossos estudos para o nosso autodescobrimento, e os livros que utilizamos para esse objetivo maior de nos conhecer melhor são, na sua essência, densos, bastante teóricos, de uma compreensão dificultada. O nosso objetivo no grupo é pegar esse material denso e teórico e tentar transformar em algo mais prático e útil que possamos utilizar no nosso dia a dia, na nossa vida, para que ela se transforme para melhor. E sempre cumprindo aquele objetivo maior que é essa busca interior. Conhecer esse mundo íntimo, desbravar esse mundo íntimo que existe em nós totalmente desconhecido da grande maioria de todos nós, né? Aqui, portanto, eu criei um roteiro para a gente seguir e pronto. E para que iniciemos a nossa aula inaugural dessa nova fase, trouxe alguns elementos para a nossa reflexão. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir ao arrastamento do mal. E os espíritos respondem a Kardec dizendo: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Não sabemos aqui, nessa resposta, a qual sábio se referia esse espírito, se a Jesus ou a algum dos filósofos da antiguidade, porque na essência todos eles afirmavam coisa parecida, indicando desde aquela época para todos nós a necessidade de desbravar esse mundo interno, desbravar esse mundo interior que a humanidade ainda conhece tão pouco. Mas em Jesus temos a determinação segura, a necessidade de nos conhecermos a nós mesmos. E nesse passo, considerando que estamos aqui, seres conscientes que somos, fazendo essa análise nossa na busca de nos conhecer melhor, chegamos ao corpo físico. A anatomia nos traz os estudos necessários para que conheçamos o nosso corpo físico na sua intimidade. Aprofundando nesse estudo, chegamos ao nosso corpo perispiritual. E a ciência espírita também já nos traz elementos importantes para conhecermos melhor esse corpo perispiritual de manifestação do nosso espírito imortal. Aprofundando ainda mais a nossa pesquisa interna, chegamos a um campo mental, ou corpo mental, a nossa vida mental, que é de onde tudo promana e do qual sabemos muito pouco. E é nesse ponto que a psicologia espírita hoje nos ajuda a compreender muitas das coisas que se passam no nosso inconsciente. Lembrando que o consciente recebe, direta ou indiretamente, influência das forças inconscientes que residem em nós. E, por fim, se aprofundarmos ainda mais, chegaremos no espírito imortal. Apenas para exercício de reflexão, se aprofundarmos mais um pouco, chegaremos em Deus. Notem, portanto, que nesse caminho de autodescobrimento temos várias fases, estágios necessários de compreensão para identificarmos exatamente o que somos, essencialmente falando. Não somente esse corpo físico, não somente o corpo perispiritual, não somente a vida mental,
mas sim o Espírito imortal que promana de Deus, nosso Pai. Paulo de Tarso, na carta aos Romanos, dizia: Pois não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Esse pratico. Mas se eu faço aquilo que não quero, já não sou eu o que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Observem, e é nesse ponto que eu quero destacar o nosso estudo de hoje. Observem que Paulo já identificava em si mesmo a existência de mais de uma vontade. Ele possuía em si a vontade consciente. Essa vontade consciente dele desejava fazer o bem, seguindo Jesus. Mas havia uma vontade inconsciente, uma força incompreensível para ele, inconsciente, que o levava, às vezes, a agir de forma que ele não queria. São essas forças inconscientes em nós que, às vezes, nos levam à prática de coisas que já não desejamos fazer. Observem, portanto, que é exatamente nesse ponto que temos que mirar a nossa atenção nessa busca pelo autoconhecimento de nós mesmos. Por que eu sou hoje como eu sou? Por que eu faço as coisas que eu faço? Por que eu não consigo fazer algumas coisas que eu quero fazer? E por que eu não consigo parar de fazer outras coisas que eu já não quero mais fazer? O nosso consciente é pequeno diante de tantas coisas que incidem em nós, dessas forças inconscientes, incompreensíveis, que no passado, com Paulo, ele chamava de pecado, e hoje, com a psicologia espírita, chamamos de sombra. Na verdade, foi Jung quem trouxe, iniciando um conhecimento mais aprofundado do inconsciente em nós, porque é Jung que refere que nós temos em nós dois eus, um eu consciente e um eu inconsciente. Então é Carl Gustav Jung que traz esse conhecimento, é ele Freud que inicia, né, um estudo do inconsciente, mas Jung aprofunda de forma bem interessante, tanto que ele é utilizado por Joana de Ângeles na obra psicológica. Evidentemente, ela analisa outros psicólogos, mas aprofunda-se utilizando de bastantes elementos trazidos por ele. E Jung nos dizia: todo homem tem uma sombra, e quanto menos ela se incorpora à vida consciente, mais escura e densa ela será. De todo modo, ela forma uma trava inconsciente que frustra nossas melhores intenções. Observe que Jung está falando aqui exatamente o que Paulo de Tarso falou há 2000 anos atrás, de uma forma diferente. Paulo se referia ao pecado, Jung se refere à sombra. Necessariamente, o que é essa sombra? É esse lado imperfeito nosso, ou melhor dizendo, é esse lado escondido em nós que às vezes não queremos mostrar, porque existem elementos bons na sombra também. Existem elementos maus, mas existem elementos bons. Mas é tudo aquilo que fica no nosso inconsciente, influenciando de forma escondida os nossos atos conscientes. Eu sei que às vezes é complicado entender algumas questões que a psicologia espírita nos traz, mas é importante iniciarmos assim, nessa conversa bem tranquila e franca a respeito do assunto. E observem um ponto que ele menciona aqui.
quanto mais a gente quer esconder algumas coisas em nós, mais escura e densa a sombra é. O que quer dizer que quanto mais eu quero esconder determinado defeito meu, ou determinado lado que eu não quero que ninguém conheça, mais isso fica afastado do meu consciente e, portanto, menos controle eu tenho sobre essa situação. E ela interfere na minha vida, criando, às vezes, obstáculos no meu dia a dia. Por isso, a necessidade de, pouco a pouco, irmos avançando nesse processo de autoconhecimento para conhecer esse lado que não desejamos mostrar, ou que jaz escondido em nós. Às vezes, determinadas situações que a gente quer negar na gente. E não é assim como Joana de Ângeles nos fala. Devemos identificar a sombra em nós, ou seja, identificar esses elementos negativos em nós e conversar ternamente com eles, buscando incorporá-los cada vez mais no nosso consciente, não para que eles nos controlem, mas para que nós os controlemos. Então, esses elementos devem estar no nosso consciente, porque aqui a gente consegue controlá-lo. Enquanto eles estiverem no inconsciente, eles incidem na nossa vida hoje, consciente, mas a gente, quanto mais afundado lá no inconsciente, menos controle a gente tem sobre eles. E Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, ela nos diz: o ego está para a sombra, assim como a luz está para as trevas. Essa é a qualidade que nos torna humanos. Por mais que o queiramos negar, somos imperfeitos. E talvez seja aquilo que não aceitamos em nós mesmos, a nossa agressividade e vergonha, a nossa culpa e a nossa dor, que descobrimos a nossa humanidade. É através desses elementos que a gente descobre essencialmente o que somos hoje. E a verdade é a base da construção do homem melhor amanhã. Não adianta esconder de nós algumas coisas. Temos que ser sinceros conosco mesmo, analisando nossos sentimentos, todos os elementos que formam a nossa mente, os próprios pensamentos que surgem disso, analisar tudo isso friamente e, de forma clara, tranquila, sincera, propor um trabalho que nos renove. Observem que Joana de Ângeles aqui traz um elemento interessante à nossa reflexão. O ego está para a sombra, assim como a luz está para trevas. Sabemos que luz e trevas são opostos, mas um necessita do outro. Se não fosse a luz, a gente não teria como identificar a treva. Se não fosse a treva, não teríamos como identificar e valorizar a luz. Portanto, em nós, no vasto campo da evolução, temos nos contrários os elementos necessários ao nosso progresso, porque é exatamente através de um que se identifica o outro. É exatamente na análise e busca de um que a gente vai conhecer o outro. E vejam que quanto mais eu me aproximo de um, mais eu me afasto do outro. Portanto, a necessidade de conhecer a existência disso em nós para ter o controle. Os espíritos nos falam que, seguindo essa ciência dos opostos, né, tudo e considerando, porque ela fala aqui, olha, o ego está para a sombra, assim como a luz está para as trevas, quer dizer, dois opostos. Ego e sombra, opostos. Tudo o que aparece no consciente, que é o ego, não está na sombra.
e, portanto, eu controlo mais. Tudo o que não aparece no consciente significa que está na sombra. E estando lá, talvez eu não controle. O que eu quero dizer com isso? Todos os elementos positivos que eu tenho, que eu manifesto no ego, no meu consciente, eu tenho o contraposto disso na sombra. Então, se eu sou bom, se eu sou um homem bom na vida consciente, significa que eu ainda tenho o homem mau na sombra, que deve ser trabalhado. Se eu, valores positivos que eu tenho aqui, eles têm o seu contraposto na sombra, valores negativos. Isso é importante para essa questão que vem agora. Joana de Ângeles, no livro Despertar do Espírito, nos fala a própria personalidade, consideremos o ego, o consciente, a própria personalidade, não poucas vezes, apresentando-se fragilizada, fragmenta-se e dá surgimento a vários eus que ora se sobrepõem ao ego, ora se caracterizam como identidade dominante. O ego só existe no meu consciente, a gente vai falar isso em seguida. O ego só existe por uma necessidade da nossa vida psíquica. Porque na nossa mente, na nossa vida psíquica, tem muitos elementos, né? Uma enormidade de elementos trazidos do nosso passado, das inumeráveis existências físicas que já tivemos. Todos esses elementos, eles, para que a gente possa, pouco a pouco, equilibrar, harmonizar, digerir, organizar tudo isso na nossa vida mental, a gente precisa de um foco, e esse foco é o ego. O ego, ele trabalha aos poucos, ele vai criando, né, essa organização aos poucos. E é por isso que no ego, no consciente, esses elementos vão surgindo aos poucos para serem analisados, identificados, trabalhados, absorvidos pela consciência, de uma forma tranquila e equilibrada. Agora vejam, o ego é o consciente. Todos esses elementos são o nosso mundo inconsciente. Se o ego é fragilizado e não consegue manter esse equilíbrio, esses vários elementos do meu inconsciente podem se sobrepor a ele e, inclusive, se tornando a identidade dominante em nós. Lembram que eu falei que a gente é a ciência dos opostos aí, né? Eu posso ser um homem bom, mas tenho o meu oposto lá, o homem criminoso, no meu inconsciente. E isso acontece com muita gente. Por determinadas situações da vida, eu me desequilibro, o meu ego se fragiliza, ele não se mostra equilibrado e forte o suficiente para suportar a pressão que vem do mundo inconsciente e escapa, né, essa versão criminosa minha do passado, do inconsciente, escapa essa versão criminosa e acaba tomando a consciência, se tornando a identidade dominante em mim. E nisso eu passo a ser uma pessoa diferente do que eu era até então. Às vezes me tornando uma pessoa criminosa. A enormidade desses nossos irmãos que hoje estão no crime é porque o ego não foi trabalhado desde a infância deles para criar uma personalidade equilibrada hoje e, portanto, reassume do inconsciente nessa identidade criminosa que acaba dominando a pessoa. Notem com isso que temos que, conhecendo todo esse sistema, trabalhar para equilibrar o nosso ego, para que ele suporte as pressões que vêm do inconsciente.
Nós vivemos sob pressão no dia a dia. São muitos elementos que nos chegam e às vezes acabam nos perturbando, nos desequilibrando. Então a gente passa fases de desequilíbrio. A grande parte das doenças mentais são ocasionadas pela fragilidade do nosso ego, pelo desequilíbrio do nosso ego, né? De onde surgem esses eus da vida inconsciente, essas subpersonalidades da vida inconsciente, que é tudo situação que a gente vai conversar mais a respeito de tudo isso, criando a todos a oportunidade de se analisarem, identificarem esses elementos e trabalharem pouco a pouco tudo isso em si mesmo. Mas percebam como tudo tem uma lógica, um equilíbrio importante. Por isso a necessidade da vida física, para que conscientes possamos ir organizando, digerindo pouco a pouco essa grande sombra que está no nosso inconsciente, provinda do nosso passado. Como disse, a sombra também traz elementos bons, que são sempre os opostos. Se hoje eu me mostro uma pessoa com algum elemento manifestado mal, né? Isso significa que eu posso mudar, porque eu tenho o contraposto bom na minha intimidade inconsciente. É interessante que eu citei no início a neurociência espírita, né? Todo o conhecimento na obra espírita e, portanto, sob a visão espírita, todo o conhecimento que nos chega do funcionamento do nosso sistema nervoso, do cérebro, né? E de todo o sistema nervoso como um todo, tanto físico, do corpo físico, como perispiritual, todo esse conhecimento que nos chega na literatura espírita, elas formam um conjunto que pode ser chamado neurociência espírita, porque traz todo o conhecimento da neurociência, mas sob uma visão espírita, né? Sob uma visão trazida pelos amigos espirituais, que tanto nos ajuda a compreender esses temas. E no livro O Mundo Maior, do André Luiz, na psicografia do Chico Xavier, o capítulo 4, Estudando o Cérebro, nós temos Calderaro, que é um nobre, sábio espírito mentor, que ajuda André Luiz, e dessa forma indiretamente a todos nós, a compreender um pouco mais a respeito do nosso cérebro, da nossa casa mental e do nosso equipamento cerebral. E ele diz: o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. O estudo do cérebro tem que ser considerado como um todo. Ele é algo, ele é uno, né? Ele é um funcionamento, o equipamento em si, o cérebro, ele funciona no todo para nos permitir ser o que somos hoje. Ele evoluiu no tempo, né? Através da irritabilidade nos primeiros seres da evolução, foi se tornando mais complexo, criando, né, as células diferentes das demais, que eram as células nervosas, que passaram a conduzir informações, impulsos, tanto elétricos quanto químicos, que passaram a entreter a vida equilibrada que temos hoje. Então é importante a análise cuidadosa do cérebro para compreendermos um pouco mais o que somos na essência. É, é interessante que nós já até falamos disso no grupo, que alguns cientistas falam do cérebro trino, dividido em três partes. E dá a entender que a evolução do cérebro se deu, né, de forma por partes, parcial, assim. Mas a gente observa, como eu disse, o todo, a partir de um momento da evolução,
ele sempre esteve presente e foi se expandindo em intensidade e capacidade. O, o nosso Calderaro explica aqui nesse capítulo que o nosso cérebro de carne, ele foi formado através do molde perispiritual, o que significa, implica dizer que nós temos no perispírito um órgão cerebral idêntico ao de carne, só que uma matéria diferente e uma intensidade diferente, um funcionamento mais intenso do que o do corpo de carne, que a gente sabe é passageiro. Ele serve apenas para entreter a vida física, mas é passageiro. O perispiritual, ele tem uma indefinição maior, né, de tempo. Ele acompanha o espírito no seu processo de evolução, armazenando todos os elementos colhidos no seu caminho de evolução. Então nós temos aqui, isso é interessante sempre falar, né, que o estudo da literatura espírita nos indica que nessa região do tálamo nós temos a ligação na interação do espiritual com o físico. Seria, portanto, segundo André Luiz, o tálamo o ponto que nos liga ao perispírito de forma mais intensa. E é aqui que haveria o compartilhamento das informações na interação corpo físico, corpo perispiritual, né, com o compartilhamento dessas informações com o cérebro que funciona, como eu disse, num todo, né? E nós temos, mais ou menos por aqui, né, a epífise, que seria essa antena que vibra intensamente sinais eletromagnéticos, que são o pensamento, né, criando dessa forma a condição de interação com o mundo espiritual, né? Nós temos a epífise tanto no corpo físico, criando ou possibilitando a mediunidade, e também no mundo espiritual, no perispírito, né, possibilitando a interação entre os espíritos num todo, né, das diversas faixas de evolução. Como disse, a gente vai pouco a pouco aprofundando esses temas que são bem interessantes. Busquei criar essa imagem para facilitar um pouco a compreensão das informações que Calderaro traz nesse capítulo, nos capítulos 3 e 4, principalmente, do livro No Mundo Maior. Ele fala que o nosso cérebro pode ser dividido em 3 regiões distintas. Funcionam em uníssono, né? Funcionam juntas, mas para efeito didático elas podem ser, né, divididas em 3 regiões distintas, que é o que ele chama de castelo de 3 andares. E, e elas resumem, sim, o nosso processo de evolução. Numa primeira parte, que seria o primeiro andar, nós temos os nervos. Vejam que aqui, assim referindo, ele está dizendo do sistema nervoso como um todo. A gente sabe que o sistema nervoso não é só no cérebro. O cérebro, né, o encéfalo, ele faz parte do sistema nervoso, que na essência ocupa o nosso corpo físico. E então, todo esse sistema nervoso considerado o todo, ele armazena, né? Ele guarda, ele é repositório dos nossos movimentos instintivos, porque ele guarda a lembrança do período da nossa fase animal em que os instintos dominavam em nós. Ele é a sede de todas as atividades subconscientes. Ele é o porão da individualidade, o grande arquivo das nossas existências pregressas e, portanto, representa o nosso passado. É a existência do passado em nós.
Como disse, considerando o sistema nervoso no corpo físico, observem que ele serve à interação com o meio ambiente em que estamos, armazenando elementos que vão constituir a personalidade nossa nessa existência, todo o trabalho evolutivo nessa existência, transferindo isso para um arquivo muito mais aprimorado e intenso, que reside no corpo perispiritual. Vejam, portanto, que falando assim de repositório, de arquivo, nós estamos nos referindo ao mundo perispiritual, ao nosso perispírito, que é o grande arquivo das aquisições nossas no tempo. O consciente, né, aqui é o subconsciente, né, que aqui eu pintei de cinza para ficar fácil observar e que vai embora aqui para baixo, né? E o consciente, que é essa regiãozinha vermelha aqui, talvez um pouco mais, né? Porque ela tem algumas subdivisões também, mas o consciente é o que Calderaro chama da zona motora. Os cientistas falam o córtex motor ou córtex pré-motor, enfim. Essa região aqui é o nosso consciente, é o que somos hoje. Representam o esforço e vontade, porque consciência nossa, na aquisição de valores, na superação das dificuldades, na sobrevivência hoje, né? Representam o nosso presente, porque é exatamente o consciente, é eu hoje, né? Mas notem que interessante isso, né? É nessa região que se forma a nossa vida consciente, né? E, portanto, o nosso ego. Quando a gente fala de ego, né? O ego é a vida, né? É a personalidade minha atual, criada nessa vida desde a infância. Aqui é interessante um exercício para a gente analisar isso. Quando a gente reencarna, a gente sabe que o perispírito, né, é o molde que vai projetando, né, agregando matéria, vai projetando o corpo físico em si. Por isso a gente tem o correspondente físico e perispiritual. Esse é o processo de reencarnação, né? Vai sendo projetado célula a célula, formando o corpo, né? E um ponto interessante é que, como ele vai se formando célula a célula, seguindo o molde, que é o perispírito, significa que o corpo físico e o corpo perispiritual está ligado célula a célula e permanece assim durante toda a vida. No desencarne é desligado. Nós temos essa ligação célula a célula e ligações maiores feitas através dos nossos centros de força, né? Mas, enfim, quando a gente nasce, necessariamente o nosso corpo vai entretendo uma vida animal, que o nosso espírito imortal quase sempre não influencia muita coisa. Na primeira fase, que é a fase da infância, né, a incidência espiritual no corpo físico é pequena. É o momento em que os pais têm a condição, pela flexibilidade maior da vida que está ali se formando, da personalidade que está se formando, é nesse momento que os pais têm a condição de moldar conforme querem a personalidade do filho, embutindo valores melhores, e tudo isso é importante ferramenta que o espírito poderá se utilizar no futuro. Quando é o contrário, quando os pais não se responsabilizam por isso e a criança acaba pegando maus modos, né? O espírito, quanto vai crescendo, né, no corpo e vai se tornando cada vez mais consciente da vida física atual, ele vai tendo que lidar com esses entraves.
que foram ali colocados pela educação deficiente na fase da infância. Muitos traumas, muitas questões, conflitos que necessariamente não precisavam. Eles foram ali colocados pela educação deficiente. O que eu quero dizer com tudo isso? Na essência, o corpo entretém uma vida física, uma vida material, né? E, e o mero funcionamento do cérebro de carne proporciona a existência dessa vida, que é o ego. Então, essa nossa vida, necessariamente, é como os materialistas lá poderiam entender, é uma vida material. Ela resulta das conexões cerebrais que se formam nessa região aqui, né? E que formam o que eu sou hoje, a personalidade, o José Gentil. Mas não é só isso. É que o ego é um dos elementos da nossa consciência, né? É um dos elementos, porque crescendo no corpo, começam a incidir os outros elementos, né? Que é a própria, o espírito se manifestando na carne, né? Através, vejam, eu até coloquei aqui, através do inconsciente nosso, o consciente recebe as influências das vidas passadas, né? De todos os elementos que são forças que jazem inconscientes aqui no nosso, na nossa mente inconsciente, né? Elas passam a incidir sobre o ego e também, né, do superconsciente vêm as forças incidindo sobre o ego também, criando uma pressão que, como eu disse, se o ego não é resistente o suficiente, ele pode, né, se fragilizando, quebrar, né, fragmentar. E daí algumas dessas forças vindas do passado pode assumir aqui. O que acontece muitas vezes que a gente vê com espíritos já de uma evolução maior, né, Francisco de Assis e outros, né, desse patamar, que o ego criado, ele se mantém até uma certa fase da vida em que ele não é abalado, né? Ele foi bem constituído ali nessa vida presente, então o ego, que é a vida surgido das conexões neurais dessa região, ele não se abala, ele está ali bem. Quando acontece alguma coisa que cria um abalo, né, como aconteceu com Francisco de Assis, quando ele foi levado à guerra e ele viu que a vida não era nada daquilo que ele pensava, e assim fragilizado, ele na igreja começou a refletir mais a respeito, certamente, de Deus, focando a imagem de Jesus na cruz. O ego se fragilizou, mas veja, não para incidir elementos dessa região, né? Nele incidiu elementos melhores que estavam na sombra, né? É aquela influência benéfica do nosso superconsciente, os elementos, os ideais e metas superiores, né? Aquele lado melhor em nós, o conjunto de aquisições melhores que existem em nós, que no caso dele, né, já estavam bem aprimoradas. E o ego, portanto, não deu passagem a uma nova identidade desequilibrada, mas deu passagem a uma nova identidade equilibrada. E, portanto, ele se transformou do homem mais mundano no homem santo que o, a humanidade conheceu. Mas percebam, e espero que esteja ficando claro para todos, que a gente tem nessa região a formação da nossa vida material aqui de hoje, que um dia vai se tornar também um elemento do nosso inconsciente, tá?
Esse ego, ele subsiste até nos primeiros tempos do nosso desencarne, que é normal, né, no estágio mediano que a gente se encontra. Nos primeiros tempos do nosso desencarne, o ego ainda subsiste, porque a gente se identifica com a personalidade que somos aqui. O José Gentil vai ser José Gentil por um tempo no mundo espiritual, até que, perdendo a influência da matéria e se identificando com os elementos novos do mundo espiritual, a gente vai dando lugar ao espírito imortal, que é, na essência, o todo, né? É, na essência, esse todo aqui, tá? E daí essa consciência José Gentil vai formar mais um elemento guardadinho aqui nos arquivos do nosso subconsciente. Na próxima existência, ele vai incidir também, né, na formação do novo ego. E nós temos o superconsciente, que, como eu disse, é essa região nobre e ainda pouco explorada pelo homem, né, que seria aí o terceiro andar dessa nossa faixa de evolução, que representa o futuro, formado de ideais e metas superiores da vida, residindo aí o self que nos chama, né? Que nos atrai para o lado mais enobrecido da vida. É nessa região que jazem materiais de ordem sublime, provenientes certamente da interação nossa com o nosso Pai, que nos criou. E quando a gente fala, lembrando aí, né, a parábola do filho pródigo, vejam que nós nascemos aqui e envolvendo-nos com a matéria, fomos parar aqui, né? É uma imagem que a gente está criando só para dizer. E daí todo o processo, trabalho de caminhar de volta ao nosso ponto inicial, que é esse lado nobre da vida, né? Então vejam, espero que, como eu falei, não tenha ficado complicado para vocês, né? Mas a gente vai, com o tempo, trazendo esses elementos para tornar mais claro. Hoje nós conversamos um pouco sobre o ego, essa nossa vida consciente, e conversamos um pouco sobre a sombra, que são essas forças internas, inconscientes, que pressionam o ego, às vezes criando desequilíbrio e às vezes impedindo muitas coisas de acontecer na nossa vida, a gente não consegue às vezes fazer, né? Ou acaba fazendo algo que já não quer mais fazer porque também não conseguiu conter essas forças intensas e elas acabaram invadindo sem o trabalho necessário de equilibrar tudo isso. Se ficou dúvida em alguém, eu peço que comentem no grupo, a gente procura esclarecer melhor, né? Mas, como eu disse, esse estudo é importante e é necessário para todos nós, porque é assim, conhecendo pouco a pouco como que funciona a nossa mente, que a gente vai aprendendo a controlar essas forças internas, equilibrando a nossa vida e dessa forma transformando o nosso dia a dia para melhor. E nas próximas semanas a gente prossegue nesse estudo, estudando mais elementos da nossa mente, da nossa psique, né? E a influência delas na nossa vida consciente, para criar dessa forma a oportunidade de controlar isso, impedindo que nos prejudique, impedindo que nos atrapalhe a caminhada. E se ficou alguma dúvida, vocês comentem no grupo e vamos em frente, sempre com a proteção de Deus, rogando a Jesus que nos abençoe a todos. Até mais, pessoal.